Olá, olá, alegria de receber. Vamos à pista número 35, excessos. Outro dia eu tava conversando com a Vanessa e ela tava me falando que cada vez mais ela foi se tornando consciente dos excessos. Então ela tá num ritmo de trabalho louco e tá precisando diminuir porque o corpo já tá sinalizando que, tipo, tá demais, não dá, né? Ela precisou fazer isso por um tempo, ela tinha uma clareza do para onde ela estava indo, por que ela precisava disso, mas chega um momento em que é preciso reavaliar essa condição para ir ajustando, né, esse movimento que está em excesso. Então ela já conseguiu atingir o que ela estava querendo, então agora é hora de fazer uma inversão, diminuir essa intensidade de trabalho. E cuidar daquilo que, né, porque a gente tem essa tendência de se equilibra um lado e desequilibra o outro, né? Então a gente vai ajustando aos poucos isso. Então eu acho muito importante, assim, cada vez mais para mim ficar claro que o caminho para que a mudança ocorra é através da consciência. Porque a consciência ela é um pouco mais, assim, ela é um pouco além de você saber, de você ter o conhecimento, né? A consciência é quando você começa a sentir em você aquilo, quando você introjeta aquela questão, né, em você. Então, aos poucos a gente vai alinhando, assim. Então, eu acho que assim, nas escolhas é sempre esse caminho. Tipo, a gente vai criando consciência. Quando você começa a ficar consciente, não significa que você muda a coisa da noite pro dia. Às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes você fala, beleza, eu tô consciente disso, mas eu vou continuar por esse caminho, e aí você vai bancando essa responsabilidade dessa escolha de continuar, até você chegar um momento em que você sente que vai mudar, e aí você transmuta aquilo, né? Então, esse é o caminho da consciência, né? Que a gente vai criando durante o percurso mesmo. Eu coloquei o exemplo da menina do Ironman, em que ela precisava manter aquela consciência do corpo para não se exceder, né? Porque ela não tem ela tem, na verdade, uma tolerância à dor muito alta, alta no nível em que ela se machuca, né? Então ela precisou ir tendo consciência disso para ir ajustando o movimento dela, a intensidade do movimento dela. Então essa é a questão que eu queria trazer hoje, assim, pra gente olhar, né? A gente, quanto mais atento estamos aos nossos movimentos, maiores são as chances da gente perceber e criando a consciência do que está desalinhado, está desequilibrado, o que está em excesso. E todo excesso, como diz Jerônimo, né, é um veneno. Então, veneno é tudo aquilo que está excedendo, né? E aí a gente vai criando essa consciência, e aí você começa a caminhar. Não significa que muda, né, rápido, mas você vai caminhando conscientemente. E aí você vai, né, porque às vezes não dá para fazer uma mudança da noite pro dia. Então você vai conscientemente mudando aquilo pouco a pouco, preparando para um próximo passo. Então é por isso que eu bato muito nessa tecla da consciência, porque é através desse processo assim que a gente vai compondo, afinando essa vida com mais sentido. E aí, outra questão é assim, a gente, né, por exemplo, eu dei o exemplo lá do AA. Você vai, tipo, averiguando todos os dias aquele movimento, averiguando esse excesso, fazendo um compromisso com você mesmo diariamente para manter essa mudança que você quer, entendeu? Porque às vezes acontece mesmo, tem gente que faz assim. A minha mãe, por exemplo, quando parou de fumar, um dia ela acordou e falou, parei, e parou, e pronto, e nunca mais. Tem gente que não é assim, ou tem alguns processos, por exemplo, no dela foi a questão do fumar, mas com outras coisas não é assim que funciona, né? Então aí a gente vai fazendo essa manutenção. Então, para isso é importante que você fique consciente todos os dias da escolha que você está fazendo, da manutenção da escolha que você está fazendo e de quais são os momentos em que você está excedendo, né, para ir percebendo. Eu gosto sempre de imaginar que a gente vai expandindo através de movimento de contração e expansão, mas aos poucos. Se a gente tenta expandir tudo de uma vez, corre-se o risco de um rompimento, né? Então, vamos mantendo esse olhar atento, essa consciência para o que está sendo excedido. E saiba o porquê que você está excedendo, né? Eu acho que isso é importante também. Tem períodos em que a gente precisa exceder algumas coisas
para se tornar mais consciente ou mais forte daquilo, enfim, né? Para criar mais base para mudança. Mas então saiba, assim, se pergunte, tá, eu tô excedendo nisso, eu já estou vendo que estou excedendo nisso, por que que eu estou excedendo nisso? E aí você vai sabendo o momento, você vai tendo um pouco mais de consciência de qual é o momento em que você vai parar com isso que está sendo excedido ou que você vai começar a diminuir esse excesso. Mas é sempre bom saber porque às vezes a gente precisa de uma muleta para continuar seguindo, né? Então, assim, tem períodos em que eu preciso de um excesso de comida para eu continuar seguindo. É o ideal? Não, não é. Mas por hora eu ainda preciso da muleta. Não dá para eu pegar e largar a muleta, assim. Mas eu fico sempre consciente, percebendo, ó, tô excedendo nisso, não tô, depois eu vou lá e controlo e tento fazer um ajuste. Vai chegar um dia, se Deus quiser, que esse excesso não será mais necessário. Mas por hora ele é necessário e ele me ajuda a continuar caminhando. Então, vamos ir criando essas consciências, tá? Quais são os excessos ou muletas que a gente tá usando e para que a gente tá usando, assim, né? E vá sabendo o porquê que aquele movimento está acontecendo. Então, o olhar de hoje é para isso, assim, é para a consciência do excesso e saber em que momentos ele é um aliado também. Tem momentos em que ele não é um aliado, que ele tá ali prejudicando, e tem momentos em que ele serve como uma base, assim, como um aliado. Então, estar consciente desse processo ajuda a gente ter mais essa percepção e também ir mensurando, assim, né, de tipo, aquilo tá me dando mais força para continuar no caminho que eu tenho que seguir, ou aquilo tá minando as minhas forças e me tirando do caminho que eu tenho que seguir. Acho que essa é uma pergunta bem importante. Eu vou até pôr no texto que não tava antes, que é isso, assim, você perceber se, tipo, aquela muleta, aquele excesso, ele tá te ajudando, porque às vezes, né, quando a gente tá todo quebrado, ter uma muleta ajuda, ou quando a gente passa do limite e ele tá nos tirando do caminho, né? Ele tá tirando o nosso movimento de ascendente e colocando a gente no movimento descendente. Que é quando, por exemplo, você já não precisa mais da muleta, mas não larga a muleta, né? Como se, tipo, vamos supor que você quebrou o pé, você precisou da muleta por um tempo, e depois o seu pé já tá recuperado, mas você tá com medo de seguir sem a muleta e continua. Dali, ele te coloca num movimento que é descendente, né? Então, assim, ele já não tá mais ali a favor, ele já tá atuando contra. Então, isso é importante, isso também cabe naquela pista que eu coloquei, que era da gente saber de onde vem, né? Eu coloquei ali em relação à fala, né? Qual é a emoção por trás da fala, de onde vem a fala, mas serve também para as muletas. Então, de onde vem, né? Essa muleta, ela tá atuando a favor ou contra? Porque de onde ela tá vindo? Ela tá vindo como um instrumento que me ajuda a caminhar enquanto meu pé tá quebrado e precisa se recuperar? Ou ela tá vindo de um lugar tipo, não, eu tenho medo de seguir, então eu vou ficar me apoiando aqui nessa muleta, porque eu já não confio mais no meu pé. Então vamos olhar para essas questões aí nessa semana, tá bom? Beijo, 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 até terça que vem.